Para completar a informação gerada nos 4 vídeos anteriores, eu achei interessante fazer esse comparativo entre o resultado que foi obtido com a fotogrametria e o escaneamento com o scanner da Trishape do mesmo modelo. Então, dessa forma, a gente tem uma forma objetiva de ressaltar as principais diferenças que você tem entre as duas técnicas. E eu vou me concentrar nesse comparativo em 4 pontos distintos. O primeiro deles, a malha que foi criada. Então, o número de triângulos gerados na fotogrametria e o número de triângulos presentes depois que a gente faz um escaneamento intraoral, no caso aí com o scanner da Trishape. Eu também vou comparar o volume. Então, dentro do Mesh Mixer, eu adequei a posição do modelo gerado na fotogrametria do modelo gerado no Trishape e houve a possibilidade de fazer uma comparação entre o tamanho geral dos dois objetos e o volume que eles ocupam no espaço. Por terceiro, também no Mesh Mixer, há a possibilidade da gente verificar quais são as regiões em que há uma similaridade de forma e tamanho entre os modelos. Quais são as regiões em que esses tamanhos são similares e quais são as regiões em que esse tamanho é diferente. E quando há essa diferença, a gente consegue mensurar a magnitude dessa diferença. E por último, a gente vai comparar a fidelidade de detalhes, que isso é um aspecto importante, inclusive que consta das conclusões dos outros vídeos, de que quando você compara a fotogrametria com o escaneamento intraoral, o escaneamento intraoral apresenta a possibilidade de copiar detalhes finos de uma forma mais adequada do que a fotogrametria. Então, primeiro falando da malha. A malha formada na fotogrametria, ela apresenta um número de triângulos significativamente maior do que aquele que a gente vê no modelo gerado no Trishape. E isso se reflete também no tamanho do arquivo gerado. Enquanto que na fotogrametria eu tenho um arquivo cujo tamanho é próximo a 70 megabytes, o arquivo gerado pelo scanner intraoral é significativamente menor. Então, 11,4 megabytes. Esse maior número de triângulos, essa malha mais concentrada, será que é algo que traz alguma implicação além da questão do tamanho? Então, porque na medida em que eu tenho mais triângulos, eu objetivamente precisaria ter como contrapartida desse tamanho maior a existência de uma maior fidelidade. E é isso que a gente vai ver também, se há essa maior fidelidade ou não. Com relação ao volume, então, também dentro do Mesh Mixer, a gente consegue fazer uma avaliação do tamanho geral do objeto. E essas são as medidas geradas na técnica de fotogrametria. E aqui as medidas geradas no modelo obtido com o scanner da Trishape. Há uma similaridade entre essas medidas. E quando a gente compara esses valores lado a lado, vocês veem que o volume criado pelo objeto gerado na fotogrametria tem 36,7 centímetros cúbicos. Ou seja, o que eu fiz aí foi multiplicar os valores de x, y, z, né, que seriam, se isso aí fosse um cubo, seriam as arestas do cubo. E da mesma forma,
eu apliquei a mesma ideia no modelo gerado com o scanner intraoral. E vocês veem que há uma ligeira diferença de tamanho, sendo que o modelo gerado pela fotogrametria, ele apresenta um tamanho um pouco maior. Outra forma de eu comparar o tamanho de dois modelos, isso pode ser feito dentro do Mesh Mixer, existem vários softwares que permitem fazer essa comparação. Então, para eu aferir essas medidas, eu tenho os dois modelos, o obtido no scanner, o obtido pela fotogrametria, e o que eu preciso fazer com esses modelos é alinhá-los. E isso eu faço, como eu já mostrei nos outros vídeos, dentro do próprio Mesh Mixer. Então, modelos alinhados, eu agora consigo aplicar esse comando no menu Análises e eu vou na opção Deviation, que é desvio, que é a diferença, né? Então, o software vai buscar determinar em quais regiões há uma diferença entre o modelo escaneado e o da fotogrametria, e ele vai também me permitir avaliar, nessas regiões em que há a diferença, qual que é o limiar dessa diferença. Então, a partir de que valor eu consigo definir que esses modelos, o limite de tolerância que existiria para definir se há similaridade ou não entre esses modelos. Então, o primeiro valor que a gente coloca nesse menu é o de 50 microns. 50 microns já está um valor superior àquilo que você tem como padrão num scanner intraoral. Os scanners intraorais, eles apresentam um nível de tolerância, um valor equivalente a 25, 28 microns. E vocês veem que 50 microns, todas essas pequenas bolas representam regiões em que há diferença. E a gente vai mudando o valor, de 50 para 100 microns, de 100 microns para 200 microns, e vocês vejam que agora há um número menor dessas bolas presentes na imagem, indicando que há uma maior concordância entre os dois modelos quando eu elevo o número da minha tolerância. E quando eu coloco 250 microns, existe já uma certa, eu diria assim, coerência entre os dois modelos. Só que 250 microns é um valor alto. Vamos tentar fazer uma outra coisa. Eu vou cortar esses modelos agora, segmentar esses modelos e vamos tentar verificar se há uma diminuição nessa discrepância entre os dois modelos quando eu faço a avaliação do segmento anterior e depois a avaliação, comparo os segmentos posteriores. Então a gente vai usar um comando no Mesh Mixer chamado Plane Cut. Você corta esses planos tanto no modelo do escaneamento intraoral quanto no modelo da fotogrametria. Aí está sendo feito o ajuste da linha de corte, então eu agora tenho esse segmento anterior isolado, tanto do T-Shape quanto da fotogrametria. Vou selecionar os dois modelos e vou aplicar o comando Deviation. E agora vou abaixar esse meu nível de tolerância, e quando eu coloco um valor que equivale a 250 microns, vocês veem que há um número pequeno de interferências. Mas na medida em que eu refino isso e passo para 50 microns, de novo explode a quantidade de bolas presentes aí. Isso está indicando os pontos em que não há concordância entre o volume de um modelo e de outro. Então, quando eu olho isoladamente a seção anterior, eu verifico que há uma maior concordância. Agora eu vou fazer a mesma coisa isolando os dentes posteriores. Olhando a diferença entre os... Então vamos fazer de novo aí, olha. A distância máxima entre esses modelos antes do recorte é de 45
450 microns, né? O nível de tolerância que eu tenho que levar em consideração para julgar que esses dois modelos são iguais. Quando eu abaixo esse número de tolerância, a coisa fica mais crítica. Então aqui agora está sendo feito o recorte e agora a gente vai isolar apenas os dentes posteriores, tanto no modelo gerado pelo Tri-Shape, quanto no modelo, como também no modelo gerado pela fotogrametria. Então agora eu tenho a porção posterior recortada e o que eu vou fazer, eu vou dar esse comando separate shells para ter esses 4 modelos isolados. Então eu tenho 2 segmentos do lado direito, um da fotogrametria e outro do Tri-Shape, e tenho mais 2 segmentos, tanto da fotogrametria quanto do Tri-Shape, também gerados do lado esquerdo. Vamos começar aqui pelo lado direito. E para refinar esse recorte, a gente vai reposicionar o modelo. Então, align to target e você vai fazer então a adequação de modo que haja uma coincidência maior entre os diferentes pontos do modelo do Tri-Shape com o modelo da fotogrametria. Então a gente vai refinar esse alinhamento, diminuindo a tolerância a erro. E agora vocês veem que há uma modificação na posição. Então, modelos adquiriram uma nova posição, seleciona os 2 modelos e vocês veem que agora há uma diminuição grande no valor máximo de distância. 50 microns, e vocês veem que a área vermelha que está indicando zonas de diferença, ela basicamente está se restringindo a regiões de detalhe, região de sulcos oclusais, sulcos que correspondem à região do sulco gengival. E a gente vai fazer a mesma coisa agora do outro lado. Só que a gente vai estabelecer aqui que vamos testar essas diferenças antes de fazer o realinhamento. 100 microns. E vocês vejam que há uma área vermelha bastante intensa. Então agora a gente volta a dar o comando Align to Target. Então liga o magnético em um dos modelos, seleciona regiões do outro modelo e a gente dá o comando Edit Align to Target. Diminui a tolerância ao erro. Há uma pequena movimentação na posição dos modelos, um realinhamento, e agora a gente vai selecionar os 2 modelos novamente, desliga o magnético, seleciona os 2 modelos, e a gente vai dar o comando Deviation de novo para verificar se no nível de tolerância de 50 microns houve alguma diferença, no de 100 microns se houve alguma diferença, e houve, né? Vocês veem que agora os pontos marcados em vermelho são justamente aqueles em que eu tenho uma resolução maior do escaneamento em boca, mas não há, propriamente dito assim, uma diferença grande em termos de tamanho dos 2 objetos. Com relação ao tamanho, os 2 objetos estão coincidindo bem. O que está ocorrendo aí, que é uma diferença marcante, é justamente o grau de detalhamento que existe entre um modelo e outro. Então, até para evidenciar isso, vamos separar esses modelos, mudar a posição desses modelos para ficar mais fácil de visualizar esse quesito detalhes. Então, em cima, a gente tem o modelo obtido com a fotogrametria e embaixo o modelo escaneado. Vocês vejam que até as falhas no gesso, né, as bolhas no gesso, estão muito mais nítidas e definidas no modelo escaneado. Isso se deve ao fato de que, para a obtenção da informação com o scanner, existe a emissão de luz de uma forma que te permite reproduzir essas regiões de invaginação no gesso, diferente daquilo que você tem na técnica de fotogrametria. Então, a superfície ela está relativamente igual, mas quando eu vou buscar esse detalhe dentro de sulcos, dentro de regiões retentivas,
eu tenho uma nítida vantagem do modelo escaneado. Então, outro quesito que a gente avalia é a questão da fidelidade de reprodução desses pequenos detalhes. E nesse sentido, vocês notam que quando eu comparo os dois modelos, aonde houve uma concentração maior de zonas marcadas em vermelho, ou seja, aonde eu tenho uma discrepância maior entre os modelos, corresponde justamente à região de sulcos, fóssulas e fissuras, e também a região do sulco gengival. Isso está indicando o quê? Que apesar do modelo com a fotogrametria, obtido com fotogrametria, apresentar um tamanho adequado, ele não é capaz de reproduzir com tanta riqueza de detalhes essas referências anatômicas quanto o modelo escaneado. E o que é interessante é que, se vocês lembram do vídeo em que eu mostro a técnica de fotografia e depois como a gente fixa essas pequenas peças que tem um X no meio, que é uma peça plástica verde, vocês vejam como o detalhamento dessas peças ele é muito mais nítido e evidente no modelo escaneado do que no modelo obtido com a fotogrametria. Ou seja, esse é um grande diferencial que eu tenho entre as duas técnicas. Sumário. Modelo com fotogrametria. Uma malha maior, uma malha com um número maior de triângulos, um volume do objeto ligeiramente maior do que aquele que a gente obteve com o modelo escaneado com o scanner da Treeshape, um desvio significativo entre esses modelos, então aquela indicação que a gente faz para fotogrametria, modelos obtidos com fotogrametria, no sentido de que eles estariam aptos até a fazer um mock-up motivacional, mas a gente não poderia, por exemplo, pensar em confeccionar uma placa biorrelaxante sobre um modelo desses, não poderia pensar em fazer um guia cirúrgico em cima de um modelo desses. Por quê? Porque, na verdade, falta uma fidelidade na obtenção de detalhes que são críticos para que você possa proceder a grande parte dos procedimentos em que um modelo digital seria útil na odontologia.